Neste vídeo vamos falar de 9 tipos de pregação que você deve evitar. Tipos de pregação, tipo de pregadores. Sem enrolação, vamos lá, direto ao ponto. 9 tipos de pregações ou de pregadores que podemos identificar por aí. O primeiro é o que eu chamo de o pregador historinha. É aquele que vive contando historinhas. Ele diz que são ilustrações, mas ele é capaz de contar várias historinhas numa mesma mensagem e você fica ali tentando imaginar o que uma tem a ver com a outra. Aqui e ali ele tenta mal e porcamente fazer alguma relação dessas histórias com algum texto bíblico, mas na maioria das vezes tudo parece muito forçado. E lá vai ele contar a historinha do vestido azul, o conto das toalhas brancas nas árvores, a história do homem que pegou carona sem largar o saco pesado que carregava, e assim por diante. É natural que o pregador inexperiente sinta-se tentado a envolver o público com essas histórias. Eu mesmo já devo ter feito isso algumas vezes. A primeira vez que eu fui fazer a pregação num culto, isso foi lá atrás, antes de eu ir estudar teologia, eu estava nervoso e lembro que utilizei várias dessas historinhas para tentar comunicar alguma coisa. Veja, não é errado utilizar ilustrações com historinhas e até mesmo experiências pessoais do pregador para transmitir uma mensagem. O problema é quando não há mensagem, só a ilustração. As pessoas ficam naquele, tá, e daí? Se for utilizar histórias e ilustrações, o importante é que isso sirva de fato para clarear um ponto, que seja apenas isso, uma ilustração e não o principal da mensagem. O outro tipo de pregador é o pregador Minha Vida é um Livro Aberto. Esse tipo é parecido com o pregador historinha, só que aqui, em vez de só contar as historinhas fictícias que ele lembra, que ele leu em algum livro ou que ele pesquisou lá buscando na internet, ele vive contando experiências pessoais ou coisas que aconteceram com alguém da família dele. Muitas vezes a esposa do pastor já fica com vontade de sumir do culto, de tanto que o pastor expõe a intimidade deles. Minha Vida é um livro aberto. Ele fala dos filhos, fala dos pais, fala dos avós, fala da esposa, fala de si mesmo e na hora de tentar fazer disso uma ilustração, busca uma relação com o texto bíblico e aí muitas vezes é um desastre. A impressão que as pessoas ficam é que o pastor está ali enchendo linguiças. Sabe aquele pastor que não estuda, que não lê, que não se aprofunda no texto bíblico? Então, aí ele tenta preencher o tempo contando historinhas ou experiências da vida dele e da família. E de novo, certamente existem experiências pelas quais passamos que podem sim ajudar outras pessoas, mas o bom pregador sabe aplicar essas coisas como ilustrações pontuais de forma que faça sentido, reforçando a mensagem bíblica que ele está expondo. Vamos para o terceiro, então, é o pregador stand-up. Esse é o pregador metido humorista, é o pregador engraçadão. Eu não sei você, mas eu acho que a maioria dos pastores deveriam ser proibidos de tentar contar piada na igreja, na pregação principalmente. Se tem alguém ruim de piada, é esse tal de pastor, você não concorda? Já existe até uma tirada quando alguém conta uma piada ruim. Sabe quando alguém conta uma piada ruim e ninguém acha graça, ninguém ri? Então aí alguém larga piada de pastor. Eu já vi pastor que estava pregando e de repente ele deixa o assunto e conta uma piada qualquer. Depois volta para a pregação e a piada não tinha nada a ver com a mensagem que ele estava pregando. A pessoa fica ali sem entender nada. E o pior, a piada era suja, era uma piada de mau gosto. Além do piadista, tem aquele que tenta contar tudo de uma maneira engraçada. Ele usa até uns trejeitos, altera a voz, o sotaque, para assim tentar ganhar risos do pessoal da igreja. Tem inclusive um pastor bem famoso aí que é mestre nisso. A grande questão, de novo, é, e no fim das contas, o que vale? As pessoas foram para casa desafiadas
edificadas pela exposição da palavra de Deus ou foram embora com uma piada nova? Saíram lembrando do quanto é bacana e engraçadão aquele pastor? Gente, nada contra utilizar o humor na pregação, mas a piada é uma ilustração que reforça a mensagem ou é o centro da mensagem? Vamos lá então para o quarto, esse eu chamo de o pregador beija-flor. Você já observou um beija-flor num jardim? Ele dá uma chegadinha em cada flor, fica um pouquinho numa e vai para outra. O pregador beija-flor faz isso com o texto bíblico. Ele tem diante de si o jardim da palavra de Deus. Mas ele não fica e não aprofunda nenhum texto. Ele dá uma passadinha em Gênesis, daí ele salta para os Salmos, daqui a pouco ele menciona lá uma passagem dos Evangelhos, dá uma ameaçadinha no Apocalipse, logo já está de volta em algum episódio lá da vida do rei Davi. No fim, fica aquela impressão de que houve ali uma pregação bíblica. Afinal de contas, né, a Bíblia foi usada, foi citada, mas tudo de forma superficial, sem aprofundamento, uma verdadeira colcha de retalhos. O pastor parece nunca ter compreendido o todo, a grande narrativa das Escrituras. Por isso, ele também nunca vai conseguir ajudar a igreja dele a entender a Bíblia dessa forma, como uma grande narrativa coerente, onde Deus se revela e revela também o seu plano de redenção para o mundo. Quinto é o pregador das indiretas. Eu acho que você já viu um desses, né? Esse aqui é aquele que prepara a mensagem e enquanto ele está preparando, ele já procura o texto bíblico na intenção de passar um recado para alguém. Ele está de birra com alguém da igreja, algum líder, quem sabe, pisou no calo dele. Então, ele prega como se fosse uma mensagem normal, mas na verdade o que ele quer é atingir alguém em especial. Esse tipo de pregador, geralmente, demonstra imaturidade e insegurança. Ou seja, em vez de ele procurar resolver os seus assuntos, né, diretamente com a pessoa, ele usa o púlpito para atingir membros específicos da igreja. Se o pregador da tua igreja faz isso com frequência, cuidado. Em vez de edificação, o que está sendo alimentado é ressentimento e desconfiança na comunidade local. Tem também o pregador papagaio. Esse é um tipo muito comum. Você vai encontrar vários. Antigamente, alguns poderiam chamar esse pregador de o pregador disco arranhado. Qual é a principal característica desse tipo de pregador? Bem, ele está sempre repetindo as mesmas coisas. Os motivos para isso são os mais diversos. É o pregador que não estuda, que não se prepara, é aquele que realmente é limitado e não abre os seus horizontes para os conteúdos bíblicos. Muitos desses pastores sequer se dão conta de que estão sempre repetindo a mesma coisa. Há, inclusive, aqueles que se repetem na mesma pregação, voltam 2, 3 vezes no mesmo ponto e não conseguem ir além daquilo. Sétimo é o pregador de uma mensagem só. Esse daqui é interessante. É até um tipo difícil de discernir no começo, mas com o tempo as pessoas vão percebendo. Não é que ele seja pregador de uma mensagem só, porque ele utilize sempre o mesmo texto bíblico. Não, não é isso. Ele até que tem um repertório de textos bíblicos mais vasto, mais amplo. O ponto é que não importa qual texto bíblico que ele utilize em sua pregação, a essência da mensagem é sempre a mesma. Muda o texto bíblico, mas é sempre o mesmo apelo. Você já encontrou alguém assim? Geralmente é preciso um tempo acompanhando um mesmo pregador para se perceber isso. Aqueles pregadores itinerantes, aqueles que ficam passeando de igreja em igreja, conseguem escapar, pois seu público é sempre outro. E agora no oitavo tipo nós temos o pregador do mundo invertido. Ah, como assim? Esse aqui tem muitos por aí, né? Como assim pregador do mundo invertido? Aqui eu preciso explicar um pouco. O normal de todo e qualquer pregador cristão é que essa pessoa viva sua fé com base nas Escrituras, que estude o texto bíblico. E assim, vivendo uma vida cristã com base nas Escrituras, esse pregador buscará sempre ver e avaliar o mundo
pelos óculos das Escrituras. Sua mensagem refletirá isso. Ele será um pregador que expõe, que ensina as Escrituras. Mas o pregador do mundo invertido ainda não entendeu isso. Em vez de partir do texto bíblico para pregar a mensagem, ele inverte. Como assim inverte? Ele pega um tema qualquer, pode ser um tema da psicologia, do direito, da política, enfim, qualquer assunto da cultura à sua volta. Ele pode pegar ainda uma historinha, uma experiência pessoal ou familiar, uma piada, um filme, enfim, e em cima disso ele constrói, ele formula uma mensagem qualquer. Depois que ele tem essa ideia mais ou menos elaborada, mais ou menos desenvolvida, ainda faltará uma coisa. O que é? Isso mesmo, falta só o texto bíblico. Veja que nesse caso, o texto bíblico não é o fundamento, não é a referência da pregação, não é o ponto de partida, mas tão somente um adendo, um reforço, uma ilustração ou citação a mais na mensagem. No fim das contas, se nem tivesse aquele texto ou versículo que esse pregador deu um jeito de enfiar ali no meio da mensagem, nem faria diferença. A mensagem dele independe do texto bíblico. Ele buscou uma referência da Bíblia apenas porque, afinal de contas, é para ser uma pregação, não é? Ele vai falar na igreja, então precisa ter alguma referência à Bíblia. É o pregador do mundo invertido porque, em vez de viver e pregar a partir das Escrituras, ele vive e prega a partir do mundo e faz da Bíblia somente mais um anexo da sua mensagem. Nada mais. Esse tipo de mensagem pode levar informação, pode entreter, pode divertir, enfim, pode até ser de alguma utilidade para algumas pessoas. Mas ficará no fim a pergunta: as pessoas foram expostas à palavra de Deus ou simplesmente ouviram mais uma palestra sobre um tema qualquer? E finalizando, chegamos ao nosso último tipo de pregador, é o pregador coach. Esse não podia faltar, está muito na moda hoje. Esse é aquele que também gosta de parecer bacana, descolado, moderninho. Você já identifica na estética, mas o mais importante é identificar isso na maneira que ele faz, que ele elabora e expõe as suas mensagens, como ele faz a sua abordagem. Geralmente ele incorpora o estilo palestrante, ele não se atém muito aos objetos e recursos tradicionais dos pregadores. Ele tenta passar sabedoria com frases de efeito. Evita falar por detrás de um púlpito, ele tem as mãos livres, né, como eu estou fazendo aqui. Tem aqui um pouco de todos os outros tipos de pregadores que nós já mencionamos. Mas, veja, o principal para você identificar um pregador coach é na mensagem. O pregador bíblico, o que ele faz? Ele procura expor a mensagem, ele prega as Escrituras, consciente de que é a revelação de Deus que ele está anunciando, que ele está expondo ali para a igreja. O pregador que se baseia nas Escrituras prega a mensagem, doa a quem doer. Ele sabe que a mensagem da graça, do perdão, essa mensagem do amor aos inimigos, enfim, a mensagem do Evangelho nem sempre é popular. Como diz aquela palavra aos Hebreus, o pregador bíblico sabe que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Mas o pregador coach pula essa parte. O foco dele não é a vontade e a palavra de Deus, mas o ser humano. A Bíblia é tão somente uma mensagem de autoajuda, um manual para viver melhor. A Bíblia é uma fonte de onde tirar ali princípios para prosperar e obter sucesso na vida. A mensagem não é mais bíblica no sentido de confrontar o pecador, mas um bálsamo, um recurso motivacional. Você é um vencedor. Deus quer te dar a vitória. Aqui estão as chaves para o sucesso na tua carreira. Enfrente os desafios, encare os problemas, ultrapasse os limites, vença os gigantes que te ameaçam. Percebe? O foco é você e o seu sucesso. E todo texto bíblico é reinterpretado
para te dar um up, para ser uma palavra motivacional que te coloca para cima, que te impulsiona para conquistar os seus objetivos pessoais. Enfim, a mensagem é focada no ego das pessoas e não na vontade de Deus para elas. Pessoal, é isso, mas eu quero deixar ainda uma mensagem para você que assistiu este vídeo até aqui. Esses são 9 tipos de pregadores para que fiquemos em alerta. Ok, a lista poderia ser maior. No entanto, toda e qualquer pregação bíblica séria, bem elaborada, vinda de um pregador temente, uma pregadora comprometida com a sua vocação, pode, em algum momento, apresentar características de algumas das caricaturas que eu apresentei aqui. Não há nenhuma dificuldade em que a mensagem pregada, algumas vezes, parta de um problema à nossa volta, que se utilize de humor, de experiências pessoais e histórias como forma de ilustrar um determinado ponto. Também não é problema que, por vezes, certas palavras sejam repetidas a fim de enfatizar alguma coisa, ou que a mensagem seja de fato de consolo, de conforto, um verdadeiro bálsamo em nossas vidas. Sim, o Evangelho é, afinal de contas, uma boa nova, uma boa notícia. Muitas vezes, uma mensagem produzida com seriedade, reflexão e temor a Deus será certeira na vida de alguém que naquele dia compareceu ao culto. Sim, Deus fala mesmo por meio de sua palavra. O que eu quero dizer é que, ao apresentar essa lista de possíveis pregadores, não tenho aqui nenhum objetivo de somente ridicularizar ou zombar de ninguém. O que eu espero, sim, é que todos aqueles que se dispõem a anunciar a palavra de Deus possam continuar estudando e meditando nas Escrituras, que possamos todos permanecer fiéis ao Senhor, que por intermédio de nós deseja que o seu evangelho seja pregado. Você é membro da igreja, seja misericordioso com o teu pastor, pois assim como podemos ter uma lista de pregadores para ficarmos atentos, existe também uma lista com tipos de membro que são chatos pra caramba. Mas isso é assunto para outro momento. Podemos e devemos ser críticos, sim, mas, como cristãos, devemos também assumir o nosso compromisso de exortar, apoiar e orar por todos aqueles que se dispõem a anunciar o Evangelho. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.